Boa noite aos companheiros e companheiros. Companheira, antes de ler o edital, só informando os companheiros que tem duas listas de presença. Uma lista de presença da Assembleia, quero se assinar lá na entrada da sede do sindicato, ou aqui na entrada também a lista de presença. E uma outra lista de presença que está passando agora, que é a lista de presença da nossa reunião mensal, ok? Então são duas listas de presença. Pessoal, então, nós temos aqui o edital de publicação, convocando para a Assembleia de hoje. A primeira convocação às 18 horas, nós fizemos lá na sede, na Avenida Getúlio Vargas, 3692, na sede do sindicato. E, em virtude da queda de energia, que vocês estavam presentes lá, nós transferimos a Assembleia para cá para poder dar continuidade na Assembleia. Então, na ata, nós vamos constar isso. Aberta a Assembleia em primeira convocação, e aí, em virtude da queda de energia, nós transferimos o local da Assembleia, embora ficando pessoas lá, que se chegou alguém para a segunda convocação às 19 horas, que nós já saímos lá, já era às 19 horas, está sendo informado que pudesse chegar aqui até o local da Assembleia. Ok? Então, vamos lá. Edital de convocação, Assembleia Geral Extraordinária. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, de Máquina, Mecânicas, de Metal Elétrico, de Veículos Automotores, de Autopeça, Componentes e Parte para Veículos Automotores da Grande Curitiba, com base territorial nos municípios de Adrianópolis, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Araucária, Bocaiúva do Sul, Balsa Nova, Campina Grande do Sul, Campo Magro, Campo Largo, Campo do Tenente, Cerro Azul, Colombo, Contenda, Curitiba, Doutor Ulisses, Fazenda Rio Grande, Itaperuçu, Lapa, Mandirituba, Pinhais, Piraquara, Quatro Barras, Quitandinha, Rio Branco do Sul, Rio Negro, São José dos Pinhais, Tijuca do Sul e Tunos do Paraná. Localizadas no estado do Paraná. CNPJ número 76-684-943/0001-42. No uso de suas atribuições legais e estatutárias. Convoca todos os membros da categoria profissional, associados e não associados, representados por esta entidade sindical, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 29 de janeiro de 2018, em primeira convocação às 18 horas, e em segunda e última convocação às 19 horas, na Avenida Presidente Getúlio Vargas, 3692, bairro Água Verde, Curitiba, para discutirem e deliberarem sobre as seguintes ordens do dia. 1. Leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior. 2. Discussão e deliberação dos associados e não associados para autorizarem expressamente o desconto no mês de março de 2018 da contribuição sindical, entre parênteses, imposto sindical, na importância correspondente à remuneração de um dia de trabalho para os empregados, qualquer que seja a forma da referida remuneração. 3. Autorização para alteração estatutária, onde se faça constar que os instrumentos coletivos pactuados pelo sindicato abrangerá, além dos sócios, os trabalhadores das categorias abrangentes pelo mesmo, que expressamente participarem das suas obrigações instituídas pelo item 2 deste edital, e estejam quites com as demais obrigações devidas ao sindicato. Curitiba, 19 de janeiro de 2018. Sérgio Bútica, presidente. O presente edital foi publicado no Diário Oficial do Paraná, na página de número 40, na terça-feira, dia 23 de janeiro de 2018, na edição 10.114, além do jornal Voz do Metalúrgico do Sindicato, que também foi distribuído para toda a categoria durante a semana que passou. Contigo, presidente. Obrigado, Jamil. Antes de eu fazer as considerações mais políticas e sindicais sobre o edital e o motivo da Assembleia, a gente gostaria que o nosso advogado, o doutor Pedro Lapa, fizesse suas considerações quanto a esse edital e aquilo que aqui está estabelecido, principalmente a questão da contribuição sindical. Companheiro Pedro Lapa. Obrigado, Sérgio. Boa noite a todos. Inicialmente, quero dar meus parabéns a todos os delegados de fábrica que assumiram hoje suas funções no sindicato. Espero que sejam efetivamente representantes dos trabalhadores e que junto com vocês a gente consiga combater esse malefício que esse governo tem feito ao Brasil e a todos nós. Então, espero que a gente consiga atingir um ponto em comum e lá na frente, na verdade, a gente atinja o que é ideal para o trabalhador. Já me leu o edital de convocação e a gente observou que a discussão aqui
é a necessidade de aprovação da contribuição sindical por uma assembleia convocada para esse fim, visando o desconto da contribuição sindical no imposto sindical. Esse entendimento, e aí é interessante que a gente explique para todos os trabalhadores que aqui estão e que sejam vetores e que passem isso adiante. Não sei se todos sabem, antes da própria reforma trabalhista entrar em vigor, o Ministério Público do Trabalho, já modificando o entendimento que foi muito perverso às entidades sindicais, passou a entender pela inconstitucionalidade dessa reforma trabalhista que assolou o nosso país a partir do dia 11 de novembro. É uma vergonha para um país o retrocesso de tudo que foi conseguido através de sangue, através de luta, ser vendido através de um governo que entrou para fazer apenas e tão somente isso. E agora a próxima oportunidade será a reforma da Previdência. Mas então o Ministério Público, como eu estava dizendo, a partir de julho do ano passado, soltou uma nota técnica dizendo e expondo todas as inconstitucionalidades e inconvencionalidades dessa maldita reforma trabalhista. Quando eu falo em inconvencionalidade, eu digo tudo que nessa lei ataca as convenções da OIT. Então, são muitas que estão sendo atacadas por isso, fora os preceitos constitucionais que, da mesma forma, foram desprezados por esse Congresso que se vende ao dinheiro dos empresários que bancaram a queda da presidente Dilma. Então, o que nós precisamos ter em mente é que, tanto o entendimento do Ministério Público do Trabalho quanto do Judiciário Trabalhista é no sentido que, havendo aprovação em Assembleia Geral convocada para esse fim, passa a ter validade a contribuição sindical. E não é só o nosso sindicato que está agindo dessa forma. Várias categorias estão partindo para esse expediente. Principalmente porque o que está existindo não é só a questão trabalhista. A determinação da reforma trabalhista, ela emperra também, quando fala no fim da contribuição sindical ou da obrigatoriedade do desconto, em questões tributárias. Jamais poderia uma reforma numa lei ordinária de hierarquia inferior à Constituição Federal superar ou sobrepor-se à legislação tributária. Então, algumas decisões no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e outros estados do Brasil já foram nesse sentido, de que a legislação trabalhista jamais poderia, sendo da mesma hierarquia que a legislação tributária, dizer que a contribuição sindical deixou de ser obrigatória. Portanto, também por esse ponto, o Judiciário não tem concordado com ela. Mas o que mais chama atenção é que a contribuição sindical obrigatória tem sido matéria de defesa do próprio Judiciário. O Judiciário fez 2 jornadas nacionais de discussão do direito material e processual do trabalho. E na segunda, emitiu 125 enunciados que estão sendo cumpridos por diversos magistrados. Aí, obviamente, que aqueles que têm uma tendência patronal estão seguindo a risca o que está na reforma trabalhista, que essa é a tendência, né? Mas, nos casos, por exemplo, dos processos que temos no nosso escritório, 80% dos juízes que já julgaram processos posteriormente à reforma trabalhista estão se recusando a aceitar e aplicar essa reforma da forma que foi imposta por esse Congresso Nacional, que atende apenas e tão somente aos interesses dos empresários. Dentro dessa segunda jornada nacional de direito processual material e processual do trabalho, efetuado pelos magistrados do trabalho, tem um enunciado, dentro desses 125, tem um enunciado 38 que expressamente estabelece a possibilidade que hoje aqui está sendo concretizada. Ou seja, uma convocação para uma assembleia extraordinária, específica e convocada para esse fim, para aprovação da convenção coletiva, em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, de que a contribuição sindical permaneça sendo descontada dos salários de forma obrigatória, como foi determinado há muitas e muitas décadas. Então,
Quando estamos aqui discutindo dessa forma, estamos embasados tanto no entendimento do Ministério Público do Trabalho, que modificou o posicionamento em relação ao movimento sindical, como também a discussão em relação ao entendimento jurisdicional e de que os magistrados nacionais aprovaram dentro dessa jornada. Portanto, a legalidade e a legitimidade para estarmos fazendo isso hoje está revestida por todo o caráter constitucional e legal que é estabelecido pelas instituições do Brasil. Então, era esse recado que eu queria dar aos trabalhadores e gostaria que aqueles trabalhadores que aqui estão, que possam ser, como eu falei no início, vetores dessas informações para dentro de suas fábricas, para todos aqueles que vocês têm acesso, para que todos tenham conhecimento de que a forma com que essa reforma veio a trucidar os direitos trabalhistas pode ser combatida e começando, por exemplo, com a atitude que hoje aqui nós estamos tomando. Muito obrigado. Obrigado, companheiro Pedro. Antes de a gente fazer as considerações sobre a pauta, eu queria convidar o Jamil para fazer a leitura também da ata da Assembleia anterior, para que a gente cumpra aí os requisitos do Estatuto. Ata da Assembleia Geral Ordinária do Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, de Máquina, Mecânica, Metroelétrico, de Veículos Automotores, de Autopeças, de Componente e Parte para Veículos Automotores da Grande Curitiba, realizado no dia 30 de novembro do ano 2017. Às 19 horas do dia 30 do mês de novembro do ano 2017, na sede do sindicato, Cito Rua Lamen Lins 981, cidade de Curitiba, em conformidade com o Estatuto de Legislação vigente, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária de acordo com o edital de convocação publicado no Jornal Diário Oficial do Paraná no dia 27 do ano de 2017, edição número 175, página 46, com a seguinte ordem do dia. 1. Leitura da ata da Assembleia anterior. 2. Deliberar sobre as propostas da CCT com os sindicatos patronais, Sindimetal e Sindimac, e encaminhamento no caso da rejeição de proposta. 3. Assuntos gerais. O referido edital tem data de 27 de novembro de 2017 e assinado pelo presidente da entidade, senhor Sérgio Bútica. Iniciados os trabalhos pelo senhor presidente Sérgio Bútica, reabrindo a Assembleia iniciada em 4 de setembro, o mesmo cumprimentou a todos e solicitou ao secretário-geral a leitura do edital de convocação da Assembleia. Ao seu final, o senhor presidente solicita a leitura da ata da Assembleia realizada no dia 4 de nove de 2017, atendendo ao item 1 do edital, que ao final das leituras foram aprovados. Em seguida, o senhor presidente, uso da palavra, esclarece que as negociações com os sindicatos patronais, Sindimetal e Sindimáquina, estão emperradas. A nossa reivindicação consiste num reajuste de 5%, incluindo o resíduo de 1,087, acordado para ser incorporado nos salários a partir de novembro deste ano, e também o aumento real dos salários. Outra reivindicação é que as decisões de contrato de trabalho continuem sendo homologadas do sindicato profissional, dentre outras. Diante do impasse nas negociações, o senhor presidente propõe conceder o prazo de 48 horas para que os sindicatos patronais retomem as negociações, sob pena de rompimento das negociações com os sindicatos patronais, e as negociações ser somente por acordo coletivo de trabalho por empresa. Nos assuntos gerais, o senhor presidente propõe homenagear 2 dirigentes in memoriam deste sindicato. Nomear a nova sede homenageando o senhor Francisco Gorges, falecido no início deste ano. Nomear o novo auditório da nova sede homenageando o senhor Jamiro Cordeiro, também falecido no início do ano. É uma forma de reconhecimento pelos relevantes trabalhos prestados à categoria metalúrgica. Em ato contínuo, o senhor presidente coloca em votação a proposta das 2 homenagens que foram aprovadas sem nenhum voto contrário. Nada mais de deliberar, o senhor presidente Sérgio Bútica agradeceu a todos e deu por encerrada a Assembleia, sugestão da minha humildade, o secretário-geral, que levasse a presente ato, que após lhe deixada conforme, assim juntamente com o senhor presidente. Em apreciação à ata anterior, consideramos a mesma aprovada. Eu vou falar um pouquinho sobre o edital e contar um pouquinho da história desse sindicato. Nós estamos vivendo hoje, especialmente agora depois dessa reforma, um momento de um achaque dos direitos dos trabalhadores, mas que esse sindicato tem feito já e tem praticado uma política que poucos sindicatos no Brasil têm praticado, que é a gente valorizar aqueles que realmente querem ser representados pelo nosso sindicato. Nós temos uma posição de que sindicato
e dirigente sindical é que nem um advogado, qualquer profissional liberal. Para você ser respeitado e para você ser valorizado, tem que também ter a aceitação do outro lado de que você é o representante que interessa a ele. Muitas vezes a gente recebe o voto dos trabalhadores e esses trabalhadores acham que a gente vai resolver a vida deles como um todo. E na primeira oportunidade nós ficamos sozinhos. Os novos que estão chegando agora, né, vão passar por isso e talvez alguns vão passar por essa desilusão. Até os antigos, hoje, na reunião da nossa federação, eu vi alguns presidentes de sindicatos já com alguma bagagem, né, se sentindo menosprezados ou então até preocupados com a posição dos trabalhadores em relação à representação do sindicato. Nós temos que saber que a gente vive hoje um país onde a mídia influencia diretamente as pessoas. As pessoas são imediatistas. Ou nós representamos ou não representamos. Há 15 anos atrás, talvez um pouco mais, nós vivíamos um momento muito parecido aqui nesse sindicato, talvez não com as condições que aqui estão. Não com as condições que aqui estão, com um governo empurrando de cima para baixo, mas com as empresas locais pressionando e cooptando os trabalhadores para vir no sindicato, para não aprovar contribuições, para não aprovar acordo, ou para aprovar aquilo que interessa à empresa. Ainda hoje a gente vê as empresas de pequeno porte, infelizmente algumas empresas até, onde os trabalhadores passam por uma exploração miserável, onde o cara ganha o pior salário, tem a pior condição de trabalho e mesmo assim ele se sujeita à vontade daquelas empresas. É lógico, nós mudamos muito a nossa relação com os trabalhadores em porta de fábrica nesses últimos 15 anos. A partir do momento que nós começamos a valorizar cada vez mais na negociação individual, nós tivemos grandes avanços para os trabalhadores e para muitas empresas. Hoje, 70%, talvez quase 80% dos trabalhadores da nossa categoria são atingidos diretamente pelos acordos individuais. Os acordos individuais, fruto de uma política que nós temos adotado de manter os sindicalizados como a principal referência na categoria. Acho que vai se aproximar, está se aproximando mais ainda o momento em que você vai ter no Brasil somente a representação dos sócios do sindicato. Está se aproximando muito perto. Aquilo que acontece lá com os americanos, eles vão trazer para o Brasil e nós vamos ter somente a representação dos sócios do sindicato. Talvez alguns achem ruim, eu especialmente não. Porque vai ser o desafio que nós vamos ter de ter que fazer cada vez mais uma representação boa para poder aumentar a sindicalização. Porque de nada adianta a gente ter 65 mil trabalhadores representados na categoria e ter somente 22, 23 mil sócios no sindicato, bancando o sindicato. 40 e poucos mil trabalhadores ficam mamando na luta de 22. Porque os acordos que se faz lá com o sindicato patronal só acontecem depois que nós já fizemos os acordos individuais. Ou não é isso? É isso. A gente só assina um acordo com o sindicato patronal depois que esgotamos todas as negociações na nossa base. Se nós não fizemos em todas as empresas um acordo, é porque os trabalhadores ainda têm 2/3 dos trabalhadores que não têm consciência política. Eu diria não 2/3, né? 1/3, porque 2/3 nós temos representados nos acordos.
que são aqueles trabalhadores, né, que às vezes são os mais explorados. Mas como já dizia o Jamil, que contou uma piadinha para nós aí do Hitler, né? Aquele negócio da galinha, né? Que quanto mais você depenava ela, mais ela queria comer na mão. Então é mais ou menos isso. Quanto mais o trabalhador está se ferrando, mais ele come na mão da empresa. Mais a empresa explora esse trabalhador. Essa é a realidade das pequenas empresas. E as empresas contratam profissionais para fazerem isso, para fazer o engodo dos trabalhadores, e são trabalhadores que muitas vezes não têm consciência política, não tiveram uma boa educação, não tiveram a qualificação, e aí tem lá 2, 3 que têm um pouquinho de qualificação e exploram esses trabalhadores. Nós estamos vivendo no Brasil essa condição. Essa questão da contribuição sindical, eu falava no começo já, a contribuição sindical acaba com a unicidade e com a obrigação dos sindicatos negociarem para quem não é sócio. Para quem não é sócio. Ora, se você não paga contribuição, se você não é associado, que relação que você tem com quem te representa? Que contrato você tem com quem que representa? Nenhum. Nenhum. E isso nós temos que começar a pensar. Eu já falava 2 anos atrás, ainda bem, né, Pedro, que a Ana Matra, que tem uma posição parecida com nós, que o Ministério Público começou a acordar, mas não começou a acordar porque ele até acha que nós estamos certos. Você sabe por que eles começaram a acordar? Porque vai sobrar para eles a assistência de todos os trabalhadores. Se nós não damos assistência para os trabalhadores, quem que vai dar? Já de começo, os trabalhadores que não estão se apregando de que o que vai acontecer com a legislação trabalhista, eles ainda não perceberam que eles estão com um mês aí do ano 2018, 2017 não deu tempo para nada. A hora que eles começarem a mudar a relação de contrato com eles, a exploração vai correr solta, eles vão procurar o endereço do sindicato. Isso vai acontecer. Isso já aconteceu até com os graduados de algumas empresas, supervisores, gerentes, que lá quando a gente ia negociar, era a desgraça da negociação. Que em porta de fábrica defendeu a proposta da empresa, que não defendia o interesse dos trabalhadores. Quando foram mandados embora, deram um chute nele, ele corria para o sindicato e corre para o sindicato, aí ele precisa de apoio. Mas não tem coragem de defender e de estar no meio junto dessa briga. Por isso, companheiro, em relação a questão da contribuição sindical, não porque nós achamos que é essencial para nós o valor da contribuição. Da contribuição sindical, somente 10% que é o que representa quase 10, 12% a arrecadação do sindicato. O grosso da arrecadação do sindicato é a negociação individual, é a luta nossa na porta de fábrica. É o sindicalizado que paga. A estrutura é bancada por isso, não é com dinheiro que se paga com dia de salário daqueles que muitas vezes não valorizam o sindicato. Mas ele é essencial para manter a estrutura sindical a nível nacional. Manter a confederação, a federação, as centrais, para que eles possam dar o suporte. E nós, nessa questão da contribuição sindical, queremos já também alterar, e por isso pedimos a alteração dos estatutos, porque nós queremos hoje, e a nossa proposta é a contribuição sindical, tá, que ela seja aprovada, mas nós vamos discutir juridicamente se essa contribuição pode ser paga somente para quem não é associado e que queira a representação do sindicato. Se não quiser, não precisa pagar. Porque nós não queremos ninguém aqui fazendo chacotes de patrão. Nós não queremos ninguém aqui que venha fazer um jogo patronal. Nós queremos aqui que venha aqui no sindicato quem quer realmente defender os seus direitos e defender os companheiros que passam por opressões dentro das empresas, que são oprimidos. Esse nós queremos defender. A nossa proposta em relação à contribuição sindical
que nós vamos, e que seja aprovado em Assembleia, e que nós vamos discutir com o jurídico depois, a isenção para quem for associado. Como eu vou fazer, nós vamos ver juridicamente. Mas uma coisa é certa, se tiver que devolver diretamente para o sócio, e que não for possível você diferenciar quem é sócio e quem não é sócio, e nós já tivemos aí nas montadoras um problema parecido, né? Nós vamos aí ter que fazer, os trabalhadores vão contribuir e nós vamos achar um jeito de devolver para esse associado. Com a política já pensando lá na frente, de nós começarmos a se preparar a representar os acordos e representar somente os associados da categoria. Já pensando nessa linha. Com isso também, já vamos constituir em estatuto que os acordos e convenções do sindicato somente valerão para os trabalhadores que aceitarem a representação e cumprirem com as suas obrigações com o sindicato. Se ele for sócio, não paga a contribuição sindical. Se ele for sócio, não vai ter taxa para pagar, só vai pagar a mensalidade. Quem não for sócio e quiser mamar nos nossos acordos, vai ter que pagar a contribuição sindical e vai ter que pagar a taxa interior. Se não vá negociar diretamente com as empresas. E Zé Fininho, minha gente, relógio, nem relógio trabalha de graça. E nós muito menos. Essa é a nossa proposta para aprovação da contribuição sindical esse ano. Quem sabe o ano que vem a gente nem aprove isso, mas para esse ano é esse encaminhamento e é esse encaminhamento que nós vamos fazer empresa por empresa também. Vai ser aprovado aqui, mas nas empresas que tiver acordo, nós já vamos avisar o trabalhador. Você é sócio, então entre em sócio, senão o acordo não é para você. Tá certo? E vamos dar prazo para o cara se sindicalizar. Tá certo? Essa é a nossa proposta. Quem concorda com ela, levanta o braço. Mantém levantado. Muito bem. Quem não concorda com ela? Opa, tem um aqui. Quem que não concorda? Vamos ver quem que é. Está aprovado por unanimidade, então. Em relação às negociações com o Sindimetal e Sindimac, o Jamil leu que já na Assembleia anterior, nós tínhamos definido que íamos dar 48 horas para o Sindimetal para que ele apresentasse uma proposta e atendesse a nossa reivindicação de 5% de ajuste sobre o salário de novembro. Não fizemos porque eles pediram para começar, mas até o dia de hoje não apresentaram nenhuma proposta que avançasse, só ficaram encordando o caldo. Por isso a nossa proposta hoje é dar 48 horas para que nos atenda com 5% de reajuste, sem implantação das reformas, e se não atender, em 48 horas estaremos rompendo a negociação e buscando negociação por empresa, nas bocas de pouco, nas grandes e nas médias. Quem quiser lutar, que venha para a briga. E se o trabalhador não quiser lutar, que vai ficar mamando, então, lá com o patrão para que resolver o problema dele. Tá certo? Quem concorda com esse encaminhamento, levanta o braço.
Sindimac tem o prazo até amanhã para fazer uma proposta de redação que garante e mantém os direitos e dê um reajuste para os trabalhadores do setor. Se até amanhã também não apresentar, 48 horas também no Sindimac. Quem concorda com esse encaminhamento, levanta o braço. Muito bem. Ainda bem que não foi no prédio novo, senão ia cair tudo aquele negócio lá. Ok, companheiro? Vamos falar um pouquinho agora só do que vai acontecer daqui para frente. Vocês já viram o que aconteceu nas mobilizações do ano. Tivemos aí o julgamento do Lula, não que a gente não estava esperando, mas mostra claramente o que vai acontecer daqui para frente em relação a esse governo que está. Vão tentar implantar as reformas que vier para frente, previdência e tributária de qualquer forma. Vão tentar acabar com a arrebentação sindical ainda mais. Os trabalhadores ainda que não perceberam o que está acontecendo vão sofrer mais ainda na carne, porque o que estão implantando no Brasil é simplesmente o desmonte da legislação trabalhista. E aí, eu acho que só assinar uma carteira está valendo. Quero ver o que vai acontecer com a Previdência lá no Sindimac. Quero ver o que vai acontecer. Vai cada vez mais. Não dá para entender a questão da reforma e da Previdência. Querem fazer uma reforma da Previdência, mas com a condição da reforma trabalhista, você vai ter muito mais gente na informalidade e não contribuindo com a reforma da Previdência. O Jamil fez um levantamento, nós tivemos aí 6 mil contratações por sistema de... Não, na contratação na área de trabalho intermitente e 7 mil demissões nas empresas. Ou seja, as empresas estão demitindo e contratando com outro regime. O cara vai estar exposto de qualquer jeito. Sem contar que aqueles casos da faculdade que tem aí para frente. Nós vivemos aí um momento bastante delicado, vamos ter que unificar muito mais nossa luta, vamos ter que ter uma aproximação cada vez mais próxima com o trabalhador, para que ele consiga entender a importância da representação do sindicato. E certamente, se nós não conseguirmos fazer isso, nós poderemos ter uma dificuldade muito grande para renovar os acordos esse ano. Temos que manter bastante focado o nosso trabalho na organização por empresa e tentar ao máximo melhorar aqueles trabalhadores que hoje estão acuados a vir para trabalhar junto conosco e fazer um trabalho importante nessa área. Tá certo? Eu não sei se o Jamil tem algumas informações, senão já pelo encaminhado da hora, a gente encerra a Assembleia hoje por aqui. Jamil tem alguma coisa? Não. Então tá, beleza. O que é? O Nelson hoje não vai falar. Tá certo? Mas salve de povo, Nelson! Obrigado a todos pelo descanso e vamos lá. Companheiros, nós iremos também fazer uma alteração estatutária, onde os acordos pactuados pelos sindicatos, tudo que for negociado, PLR, database, abono, só vai ser estendido para aqueles trabalhadores que, primeiro, reconhecerem a representação do sindicato com o verdadeiro sindicato dele. Com isso, que pague fielmente sua contribuição sindical e as taxas do sindicato. Terceiro, que participe das assembleias e que acate as decisões da Assembleia. Os trabalhadores que não concordarem com esses quesitos, certamente deverão procurar um sindicato que mais se encaixe com eles. E nós temos aí diversos sindicatos, os técnicos, engenheiros, médicos, secretárias, que hoje, muitas vezes, a gente acaba abrangendo
com os nossos acordos e que esses trabalhadores não se sentem representados. Nós não queremos que esses trabalhadores fiquem constrangidos com a nossa representação. Nós queremos democraticamente que ele pertença ao seu sindicato. Mas certamente, se decidir pelo metalúrgico, tem que participar com o metalúrgico. A outra coisa importante, definiu-se também que daremos 48 horas para os sindicatos patronais aceitarem a proposta de reajuste de 5% para a categoria, que não mexam e concordem em não mexer ou implantar qualquer item da reforma trabalhista, cumprindo com aquilo que tínhamos até então, e que dessa forma, qualquer item, qualquer problema que se tiver com a instalação ou dúvida da reforma trabalhista seja negociado pelo sindicato com a aprovação dos trabalhadores, democraticamente, e que não seja imposto de maneira que muitas empresas estão pretendendo. Nós não queremos precarizar as relações de trabalho, nós queremos modernizar. E modernidade é muita conversa, muita discussão e bom senso.